Sejam todos muito bem-vindos para o ciclo de palestras do Grupo Força Tarefa para Divulgação e Criação de Clubes Satélites. Ao ingressar na reunião, procure sempre um lugar silencioso e livre de interferências e mantenham suas câmeras ligadas. Este encontro está sendo gravado e transmitido ao vivo pela página do Facebook Ligados no Rotary, e a gravação estará disponível no YouTube, no canal Falando sobre Rotary. O assunto de hoje é a melhoria das comunidades através do Clube Satélite, com o companheiro Roberto Watanabe. Na sequência, teremos as mensagens do governador Antônio José Zago, ele que é o coordenador nacional da Força Tarefa para a Criação de Clubes Satélites. Ele vai nos falar sobre o propósito do ciclo de palestras. Em seguida, o coordenador regional da região 29, Hugo Dória. E, na sequência, o coordenador regional do Rotary da região 31, Claudinei Rocco. O Programa Nacional de Divulgação e Fundação de Clubes Satélites é uma realização dos coordenadores Claudinei Rocco, Hugo Dória e Antônio Zago. Este evento tem o apoio do programa Falando sobre Rotary, cujos coordenadores são Roberta Lopes de Moraes, Júlio Lócio e eu, Carlos Bácaro. E tem o apoio também da Latansul. É com você, governador Zago. Muito boa noite a todos, mais uma vez. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Nós temos como critério para as reuniões virtuais que seja diferente de instrução rotária, que seja diferente de capacitação e que a gente tenha a intenção, e realmente vamos realizar, é uma rodada, companheiro Takata e companheiro André Valente, é uma rodada de troca de experiências. Uma rodada de troca de experiências e de depoimentos. Não é? Nós estamos levando em consideração que a região metropolitana de São Paulo é composta de 39 municípios. Não é? E ali existe uma conglomeração de 29 milhões de pessoas. É o campo mais fértil que você possa imaginar para a criação e fundação de clubes satélites. Então, nós teremos na próxima apresentação, na próxima reunião virtual, o nosso membro Ronaldo Gassavara, que ele encontrou um caminho muito interessante para multiplicar clubes satélites em uma capital, porque o ponto fraco, digamos assim, o calcanhar de Aquiles, está nas grandes cidades, nos grandes conglomerados. Eu estou mencionando aqui a região metropolitana de São Paulo, porém tem a região metropolitana do Rio de Janeiro, de Brasília, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, e por aí vai. Eu estava dizendo, abri aspas, nós vamos, como efeito formiguinha, infestar, contaminar essas grandes regiões metropolitanas com clubes satélites. E dentro dessa aspa, companheiro Jairo, mineiro, embora eu seja paulista, mas eu sei usar os termos mineiro, nós vamos comer pelas beiradas. Entendeu? Desculpe o termo, eu coloquei entre aspas, tá? Então, nós vamos contaminar.
no bom sentido, botar o dedo na ferida para sarar, Adriano. O dedo na ferida lá do bairro de Vila Mariana, que você mencionou na sua palestra com muita propriedade, entendeu? E indignado você estava, e deixou todos nós também, ao saber que um bairro com uma população tão grande lá em São Paulo, que é a Vila Mariana, não estou dizendo mal, um clube de Rotary que está indo muito bem, pelo que tudo indica, pelo que disseram, está indo muito bem, todavia com um número irrelevante com relação à quantidade de habitantes que tem naquele bairro. Isso é um pequeno exemplo. Agora você imagina, eu falei bairro, agora você imagina então uma região metropolitana com 39 municípios e com 29 milhões de habitantes. Bom, dentro desse critério, então, nós vamos trabalhar firme, com bastante motivação, com bastante entusiasmo, nos vários modelos de clubes. Porque os modelos de clubes precisam também iniciar com 20. Todavia, eles podem, nessa fase de provisório, no lugar de fazer o clube provisório, o clube corporativo provisório, nós faremos o Rotary Clube Satélite Corporativo Provisório, corporativo, Rotary Clube Satélite Corporativo, de uma determinada empresa, de um determinado bairro, não é? Então, muito embora também vocês sabem disso, eu estou falando com pessoas aqui que sabem mais do que eu, e que, na verdade, RI define só 2 tipos de clubes. Só 2 tipos de clube. É o Rotary Clube tradicional, esse primeiro aqui, tá? E o clube satélite. Que, Oswaldo, pasme, satélite não é clube, companheiro. Quero falar no privado com você, vamos conversar com mais calma. Eu provo para você que satélite não é clube. Todavia, é o vocábulo utilizado, o nome utilizado por Rotary Internacional oficial. Então, tem o clube satélite, né? E o Rotary Clube Tradicional. Os demais, nenhum leva o nome no seu título. Leva o nome, sim. Sabe aonde? No seu regimento interno. Lá é que ele vai dizer o tipo do clube que foi criado, que foi fundado. E o que mais vai nos chamar a atenção é o baseado em causas. E sobre essas causas e sobre o corporativo, é que nós estaremos falando nas próximas apresentações. Como eu disse, a próxima apresentação vai ser do Roberto Ogasawara, no dia 8 de outubro, e a próxima, depois, dia 14 de outubro, a Sol Martins. A Sol Martins tem umas ideias fortes, ela deve estar por aqui. Ideia muito forte. Ela tem uns propósitos muito fortes também, baseado em causa e também no corporativo. Tá? Muito bem. Então, com isso, eu quero fazer um convite a todos. Não deixem de assistir aos próximos depoimentos, que, com certeza, encontraremos o caminho de como proliferar, como transformar numa profusão a criação de clubes satélites pelo Brasil afora, principalmente nos grandes conglomerados, nas grandes concentrações metropolitanas. Eu acredito que já foi 5 minutos, Bácaro? Foi sim. Foi? Foi sim. Então, muito obrigado pela atenção e passo para você dar prosseguimento. Muito bem, agora convido então o companheiro Roberto Watanabe
para a sua apresentação. Estão me ouvindo? Sim. Tô com problema de áudio aqui. Não, estamos te ouvindo e você compartilhou e descompartilhou. Isso aí, agora Isso. sim. Agora está aparecendo. Vou começar então, né? Pode começar. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Desculpe pelo atraso. É que atrasou o voo e eu tive que ficar na sala de espera lá do aeroporto esperando. Eu quero agradecer inicialmente o convite feito pelo coordenador, Antônio José Zago, e não é bem uma palestra, é um depoimento para que eu traga algumas sugestões sobre a fundação de clubes satélites. Como vocês sabem, eu sou engenheiro e desde jovem eu sempre sonhava ser um engenheiro. Mas eu não queria ser um engenheiro qualquer, mas sim um engenheiro que pudesse contribuir para a construção de grandes obras, como essa de Itaipu, ou então uma grande rodovia como essa, a rodovia dos imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, ou uma rodovia que fosse totalmente ecológica e que não oferecesse nenhum transtorno para a fauna da Serra do Mar, né, onde as onças pudessem, os macacos e as tartarugas pudessem transitar livremente. Então, eu fiz a engenharia na Escola Politécnica e aprendi a fazer cálculo nessas poderosas máquinas de calcular mecânicas e fazia desenhos maravilhosos, projetos maravilhosos na prancheta, em cima de papel vegetal, que é uma tecnologia que vocês não conhecem. Na minha turma da Escola Politécnica, nós tivemos grandes homens, né, como esse engenheiro, tem aí a fotografia, que ajudou a construir Itaipu, e também ajudou a construir Tucuruí, lá no Rio Tocantins, no estado do Pará. Essas obras eram tão grandes que a vistoria tinha que ser feita com aeronaves ou com helicópteros. Também fui professor de pós-graduação na Engenharia de Segurança da Unicamp, durante 19 anos. E nessas minhas grandes obras, qual foi o maior desafio? O maior desafio não era técnico, não era calcular essas comportas aí, por exemplo, de Ilha Solteira, ela mede 9 metros por 14 metros de largura, 9 metros de altura, equivale a um sobrado de 3 andares. Mas isso é fichinha, porque a gente dominava a ciência, era só calcular, né? Ou, no caso aí de Tucuruí, olha o tamanho do transformador. Qual é o planejamento necessário para que esse transformador saia aqui de Osasco, da Brambover em Osasco, e chegue até Tucuruí, né, navegando pelo mar até Belém, e de Belém subindo o rio Tocantins. Esses transformadores eram 20, pesam 400 toneladas cada uma. Ou planejar o trabalho de terraplenagem, né, junto com os motoristas e tratoristas. A maior dificuldade não era técnica. No caso de Itaipu, nós tivemos 40 mil trabalhadores em Itaipu. E no caso de Tucuruí, nós tivemos 70 mil pessoas trabalhando. Grande parte das cidades brasileiras não tem 70 mil habitantes. Agora, como ficava no meio do mato, na selva amazônica, tivemos que construir um alojamento para 70 mil pessoas, na verdade, uma cidade. E essa cidade tinha que ter igreja evangélica, igreja católica, tinha que ter ensino fundamental, ensino médio, hospitais, clubes, áreas de lazer, e tudo isso teve que fazer um planejamento minucioso de cada uma das necessidades humanas para que eles pudessem viver bem ali na selva amazônica. Alguns canteiros de obra, como essa de Ilha Solteira, acabaram virando cidade. Era o canteiro de obra da usina hidrelétrica de
Ilha Solteira, e que hoje é uma cidade, tem até Rotary Club lá. E o que aprendi ao participar dessas obras de grande porte? Eu aprendi que o ser humano é um ser muito complexo, bastante complexo, e tem comportamentos que a mesma psicologia, mesmo Freud, não consegue explicar. Foi o maior desafio de se conseguir um bom relacionamento. E até hoje eu tenho a certeza que o ser humano é difícil de se fazer um bom relacionamento. E só se consegue um bom relacionamento com bastante compreensão, tolerância, colaboração mútua e respeito às opiniões alheias. Ora, essa frase parece que alguém que a gente conhece já falou alguma coisa parecida. Por que não formar em Chicago um agrupamento com pessoas, uma de cada profissão, e que tenha bastante compreensão, tolerância, colaboração mútua e respeito às opiniões alheias? E essa foi a base para a formação do Rotary. A Rotary é uma associação de líderes de negócios profissionais e comunitários que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. E o Rotary diz que é necessário ampliar o nosso impacto, e trabalhar positivamente para melhorar a vida de outras pessoas. Diferentemente de algumas associações, onde os associados procuram melhorar a sua própria vida, o Rotary trabalha para mudar positivamente a vida de outras pessoas. E os associados do Rotary investem tempo e recurso financeiro em uma variedade de atividades humanitárias, mas precisam ser mais eficazes no que se refere a mensurar os resultados do nosso trabalho. Então, para o Rotary continuar atraindo associados, parceiros e doadores, vamos centralizar nossos programas e produzir evidências do impacto duradouro que causamos. Isso está no manual de procedimento. E todo mundo sabe, todo mundo afirma que uma única andorinha não faz verão. E para ser mais efetivo, o Rotary precisa estar mais presente. E dos 5.500 municípios brasileiros, o Rotary Internacional está presente somente em 1.400 municípios. Como é que você, como rotariano, quer produzir alguma mudança de qualidade de vida nos municípios brasileiros se nós estamos presentes somente em 1.400 municípios? Nós somos insignificantes, nós temos que marcar presença melhor. E para ampliar a presença do Rotary, é necessário inovar e flexibilizar. Aquele velho jargão que a gente vinha já há 10, a 20, a 30 anos, com várias metodologias de se ampliar o quadro associativo, nenhuma delas se mostrou eficiente ou eficaz. Então, o Rotary determinou que era importante a flexibilização. Por exemplo, esse é um mapa do estado de Minas Gerais, onde mostra imensos vazios rotários. Nós temos mais vazios do que municípios ocupados pelo Rotary. Vocês podem ver todos os municípios no site do governador Alceu. Então foi lançado agora, no dia 20 de setembro, o Plano Nacional para Divulgação e Fundação de Rotaries, Clubes Satélites. Está aqui a equipe dirigente, tem aqui as bases do Conselho de Legislação, que dá maior flexibilidade aos clubes. Existem também algumas apresentações do companheiro do governador Antônio Zago, explicando o que é clube satélite, explicando quais são as melhores práticas para administrar o clube satélite, guia para clube satélite, as perguntas mais frequentes e dicas sobre a fundação. Todas essas informações, toda essa literatura foi concentrada no site, esse site que é o //geroy.com.br, Clube Satélite. Lá vocês poderão encontrar. Ou vocês podem fotografar esse QR Code para ter acesso ao site. Lá vocês vão encontrar também exemplos de clubes satélites que, depois de fundados, já realizaram
projetos bastante interessantes na comunidade, como esse caminhão que faz prevenção de câncer, ou a ajuda que está sendo feita nesse hospital. Então, o seu clube está necessitando desenvolver o quadro associativo? Então, uma das maneiras é você tem que usar o efeito multiplicador do Rotary. Um clube rotário não pode agir sozinho. Um clube rotário pode se valer dos clubes vizinhos, mas basicamente se valer da ajuda que o Rotary Internacional fornece para todos os clubes. O sistema de aprendizado que tem no MyHop é uma coisa fantástica. São 45 cursos, curso para presidente, curso para tesoureiro, está tudo ali. Então, uma das coisas importantes é que os clubes estimulem os companheiros a fazer os cursos no MyRotary. E aí, usando esse efeito multiplicador do Rotary, você pode fundar um clube satélite dentro de uma universidade. Por quê? Porque a maior dificuldade que eu encontrei no comando de equipe é fazer com que as pessoas se deem bem. É difícil as pessoas se darem bem. E uma das dificuldades que a gente encontra no Rotary é que nós temos várias panelinhas e uma panelinha não conversa com a outra. E uma panelinha fica concorrendo com a outra. Então, o relacionamento é uma das coisas mais complicadas. Agora, o clube satélite, quando é baseado, por exemplo, numa universidade, a universidade já tem um corpo docente. E esse corpo docente já interage, já conversa, já conseguiram eliminar as suas diferenças. Mesmo num grande shopping, né, numa loja de materiais de construção, num home center, também você vai ter um grupo de funcionários que também se dão muito bem. E eles vêm trabalhar e defrontam com carências na comunidade. É o ônibus que não funciona, é a enchente, é a falta de árvore. Então, eles também gostariam de fazer alguma coisa. Outra coisa, dentro de um hospital também, você tem lá os enfermeiros, né, os médicos, e esse pessoal também, no contato com aqueles pacientes, os pacientes relatam que é difícil, que o ônibus atrasa, que não tem metrô, que chove, e assim por diante. E eles também ficam condoídos com essas informações. Eles também gostariam de fazer alguma coisa por aquela comunidade. Mesmo numa igreja, né, você sempre tem aquela turma de jovens que desejam desenvolver alguma atividade de cunho social, mas de uma forma organizada. Então, por exemplo, se você imaginar uma simples padaria, né, você pensa que numa padaria, todo mundo que trabalha lá é tudo padeiro. Não é verdade, né? Porque ali o padeiro é somente aquele que faz o pão. Só ele é o padeiro. Porque aí você tem o confeiteiro, que é uma outra profissão, né? Outra especialidade. Você tem aquela pessoa que faz o atendimento, né? Entende bem de relações públicas, chama os clientes pelo nome, oi, dona Maria, oi, dona Tereza. Você também tem, geralmente, numa padaria, você tem uma seção de refeições, você tem a garçonete, que atende todo mundo, e você também tem o caixa. Então, você vê, numa simples padaria, você pode ter as diversas classificações e você não vai colocar todo mundo no Rotary como se fosse todo padeiro, né? Você consegue diferenciar e até eles costumam ter até um clube esportivo onde aqueles funcionários daquela padaria jogam umas peladas de vez em quando. Agora, uma padaria, onde tem padaria, sempre tem um açougue do lado. E lá no açougue também você vai encontrar mais 50, 60 funcionários que trabalham naquele açougue, cada um com uma especialidade. Agora, todo açougue atrai uma quitanda, né? Ninguém vai no açougue comprar carne e sem passar por uma quitanda para comprar cebolinha e salsa. Então, você vê, uma coisa puxa a outra. Aqui vocês estão vendo uma sala de professor de uma escola. Ela está totalmente vazia, né, com as portas abertas, porque os professores estão dando aula. Mas esses professores se reúnem e eles comentam. Puxa, mas essa região aqui é carente disso, é carente daquilo. Será que a gente não poderia fazer alguma coisa?
E eles também têm atividade social, tá vendo? Eles estão comemorando o aniversário de um deles. Eles ficam em contato com os alunos, e os alunos relatam dificuldades que eles enfrentam na comunidade, o problema do transporte coletivo, o problema da vacinação, do posto de saúde. E os professores também ficam preocupados com isso. Será que nós, professores, não poderíamos fazer alguma coisa pela comunidade? Essa é uma preocupação que acontece muito nessa sala de professores. Poderia fazer, talvez, alguma coisa na área do meio ambiente, talvez alguma coisa na área de água e saneamento. Aí vocês estão vendo um engenheiro fazendo ligação de água numa favela aqui em São Paulo, né? Ele fez 240 ligações nessa favela. Talvez alguma coisa na área de prevenção e tratamento de doenças, né? Na falta de saneamento básico, as pessoas são suscetíveis, são sujeitas a doenças. Ou então na área de saúde materno-infantil, ou na área de educação básica e alfabetização, né? Muitas comunidades ficam em locais na periferia, distante de escola, e é muito trabalhoso essas crianças irem até a escola, não tem dinheiro para passagem, então, às vezes, poderia ser montada uma escola para educação básica e alfabetização. Ou na área de resolução de conflitos, tem muita briga, esse pessoal briga muito. Ou na área de desenvolvimento econômico e comunitário. Como vocês estão vendo, são exatamente as áreas de enfoque do Rotary. Então, para isso mesmo estamos criando essa modalidade, né, de clube satélite, e aparentemente, né, como o Armstrong deu um pequeno passo lá na Lua, esse clube satélite aparentemente é um pequeno passo. Mas nós temos que ter rapidamente a ideia de eleger um projeto, né, de cunho social ou humanitário, porque é só no trabalho, é só na realização que a gente renova o desejo de fazer de novo. Então, por exemplo, se você tem aqui um enorme jequitibá, ele nasceu de uma pequena muda. E essa muda foi bem tratada, cresceu e virou um enorme jequitibá. O clube satélite é a mesma coisa. Ele nasce pequeno, né, com apenas 8, 10 ou 12 associados, e regando ele adequadamente, escolhendo projetos que sejam compatíveis com as áreas de enfoque do Rotary, ele vai crescer rapidamente. E não podemos esquecer, né, que o Rotary sempre abre oportunidades. É isso aí. Obrigado, pessoal. Muito bem. Muito obrigado, companheiro Watanabe. Eu convido agora o coordenador regional Claudinei Rocco, da região 31. A palavra é sua, Claudinei. Muito boa noite a todos os presentes. Agora, oficialmente, quero parabenizar o Watanabe pela excelente apresentação, sua palestra. O Watanabe ele tem esse hábito dinâmico, né, de conduzir suas palestras, apresenta vários slides, mas ao mesmo tempo que vai nos levando no seu pensamento e faz a gente consegue contextualizar como ele contextualizou brilhantemente, né, quando ele fala que compara o Clube Satélite a um jequitibá que começa como uma muda, se bem regrada, se plantada em solo fértil, significa que tem que ser uma comunidade que queira a presença do Rotary, se com pessoas realmente que representam o Rotary naquela região. Então, eu fiquei bem impressionado com a tua apresentação. Parabéns, Watanabe. Mas falar de clube satélite aqui para esse grupo é chover no molhado, né? Todos nós aqui sabemos, decore salteado, o que é um clube satélite, que nada mais é uma extensão do clube tradicional, né? E citar também que o Zago lembrou muito bem, porque nós temos aquelas modalidades de clubes, e quando você organiza um clube passaporte, por exemplo, ele passa a ser um clube tradicional ou um clube e-clube, que também é um clube tradicional. Então, as modalidades de clubes são para nos dar um direcionamento. Mas, à medida que você organiza o clube, ele passa a ser Rotary Clube de cidade tal,
e pronto. Não tem Rotary Clube Passaporte. O único que leva um adjetivo de clube é o clube satélite. Rotary Clube Satélite de tal lugar. Então, todos os clubes, todas as modalidades servem apenas para direcionar o nosso foco. Um clube baseado em causas, um clube baseado em membros de Rotaract, um clube baseado nos aluminais, né? Então, mas na hora que você organiza o clube, vai ser lá, Rotary Clube de fulano de tal lugar. Não vai levar o corporativo, não vai levar o nome da faculdade, não vai levar nada. Pode levar, que nem aqui, como aqui no 4630 nós temos Rotary Clube de Maringá, FEITEP, porque ele está situado dentro de uma faculdade. Mas onde que entra o corporativo? Não entra o corporativo, ele é um clube tradicional, né? Foi muito bem lembrado pelo Zago. Agora, eu sei que muitos aqui estão tentando descobrir qual a verdadeira função, qual a nossa função fazendo parte dessa equipe da Força Tarefa. E hoje recebemos várias perguntas, como nós vamos atuar, de que maneira nós atuaremos, né? Então, eu acho até importante discutir isso no próprio grupo e como vocês gostariam que nós atuássemos. No primeiro momento, e eu entendo assim, que cada um em seu distrito possa incentivar, possa trabalhar essa ideia dessa força-tarefa, que é cada governador assistente organizar um Rotary Club na sua área. Começando pelas coisas básicas. Nós temos 12 coordenadores. Se cada coordenador, cada um é de um distrito, se cada um no seu distrito garantir a ideia do planejamento, que cada assistente do seu distrito organize um Rotary Club, o trabalho está praticamente feito 50%. Então, é importante que, enquanto assistente, enquanto nós somos coordenadores dessa força-tarefa nesse momento regionais, é importante termos isso em mente, que o nosso papel, nesse momento, é contactar os assistentes dos nossos distritos, contactar os assistentes dos distritos, assistentes que eu falo, governadores assistentes, e tentar passar para ele o desafio, dizer as vantagens, dos reconhecimentos que ele pode ter. Então, é importante que nós tenhamos, nesse primeiro momento, essa consciência de que nós primeiro precisamos fazer a lição de casa para depois nos ampliarmos. Nós temos companheiros de todo o Brasil, basicamente, nesse grupo. E se tiver algum distrito que a gente achar necessário, nós vamos buscar uma pessoa que tem facilidade em falar sobre satélite, que entende um pouco mais sobre satélite, apesar que nesse site do Gerói nós temos ali uma literatura robusta. Duvido que alguém, ao se debruçar sobre aquela literatura, terá dúvidas com relação a satélite. Mas então, o importante agora é que nós possamos, independente de como está o nosso distrito na questão de satélite, do que nós já fizemos com relação a satélite, que nós possamos levar ao nosso distrito, depois dos distritos que nós tivermos acesso, a importância e quais as benesses que pode trazer um clube satélite no quadro associativo de um clube. Porque os desafios são muitos, companheiros. Para vocês entenderem, olha, nós vamos ter que enfrentar, primeiro, os clubes, que tem clube que não acredita no satélite, acha que a fundação de um satélite vai interferir na reunião do clube tradicional. Tem esse problema. Clubes que não aceitam alterar o seu estatuto para fundar um satélite, porque acreditam que esse é um fogo de palha, né? Ou tem, de repente, medo que o satélite possa sobressair ao próprio clube, enfim. Os motivos são N motivos. Então, primeiro começam os desafios de convencimento aos clubes. Em um segundo momento, o presidente do clube. Os presidentes de clube, por mais que nós estamos debatendo e falando sobre satélite intensamente, todas as lives praticamente que eu entro, eu vejo fala sobre satélite, a maioria dos presidentes ainda não conhece, não sabe direito o que é um clube satélite. Nós estamos realizando alguns workshops aqui na região 31, nós já realizamos no Rio Grande do Sul, onde o foco são os presidentes, governadores assistentes e presidentes de cada clubes. Esses workshops são multidistritais. No Rio Grande do Sul foi com todos os distritos do Rio Grande do Sul, com exceção do 4.660. Depois nós fizemos aqui no Paraná, no dia 27. Sábado agora nós faremos com o distrito, com a região de Santa Catarina, do Leopoldo de Fácil, nós estaremos na terra dele, né? Então, nós teremos
com os distritos 4652, 4.740 e 4.660. Os 3 distritos juntos terão fala do diretor, do curador, dos rotaractianos dos distritos, para saber de que maneira que eles enxergam isso, porque nós, rotarianos, achamos que sabemos o que a comunidade precisa e achamos que sabemos o que o Rotaract quer. Então, de repente, nós temos ali, aprovado no Conselho de Legislação, a possibilidade de transformar um Rotaract em clube, mas nós sabemos se eles querem isso. Qual que é a visão deles em cima disso? Nós temos a possibilidade de transformar eles em uma dupla filiação, mas eles querem isso. Então, esses workshops estão sendo para trabalhar tudo isso, para fazer qual é a visão que eles têm dessa situação. O que eles esperam dos rotarianos? Se querem se tornar um clube de Rotary, como que o Rotary pode contribuir com isso, de fato? Né? Se eles podem ter dupla filiação, o que eles esperam dos clubes? Então, vai ter esse bate-papo. E nós falamos sobre satélite. Por incrível que pareça, eu já realizei no Rio Grande do Sul, que teve um público bom, interessante. Paraná, um público bom, interessante. E os presidentes estão crus. Eles não sabem nada sobre satélite, a maioria deles, pelo menos. Então, de repente, na função de coordenador regional, se vocês pudessem contactar os assistentes, os governadores assistentes, e falar para a gente como é que está no seu grupo. Todos sabem o que é satélite? Todos os presidentes do seu grupo entendem o que é satélite? Você precisa que eu vá até o seu grupo, você organize uma reunião com os presidentes, uma live com os presidentes, eu posso contribuir e passar daí, então, toda essa mensagem, inclusive, onde encontrar subsídios. Então, veja bem, o nosso trabalho, ele é um pouco mais de formiguinha dessa vez. Eu não acredito muito em sucesso em trabalho, em projeto que não dê trabalho. Eu não acredito. Eu acho que todo projeto ele tem que ser cuidadosamente planejado e colocado em prática de maneira paulatina, mas a gente precisa colocar a mão na massa. Se a gente achar que só com palestra nós vamos convencer os clubes a organizar clubes satélites, estejam enganados. Nós não vamos conseguir só com falácias. Esse projeto tem que ser pegar na mão mesmo, porque quem vai fundar satélite são os assistentes que estão lá na ponta e os presidentes de clubes. Se nós não tivermos esse grupo imbuído nesse projeto, muito provavelmente nós não conseguiremos avançar. E isso implica em atitude, né? Em atitude, porque vocês encontraram também governadores avessos a satélite. O Adriano que eu diga, né, Adriano? Aí na região de São Paulo tem um grupo aí avesso à fundação de satélite, não querem saber de satélite, né? Eu cheguei a ouvir o absurdo de uma liderança rotária que disse o seguinte: como é que eu vou sentar na mesa do meu clube com um cara que é satélite do meu lado? Como é que eu vou... Como se o título de rotariano de um clube maior tivesse mais expressão e fosse mais importante que um companheiro do clube satélite. Como se nós fôssemos organizar satélites passando um rastelo, né? E colocando para dentro do Rotary pessoas sem um perfil rotário, né? E qual que é o perfil rotário? Ser uma pessoa honesta e ter condições de pagar sua mensalidade, só isso. E vontade de servir, nada mais que isso. Então dá a impressão que eu tenho que os desafios que nós encontraremos, eles estão além daquilo que nós estamos imaginando. Já esteve outra liderança rotária que disse assim para mim: eu recebo ligações, eu não vou exagerar, quase todos os dias de lideranças rotárias do Brasil inteiro fazendo esse tipo de questionamento. Parece que eles estão remando contra esse projeto. Diz o seguinte: Rocco, os satélites perderam a finalidade. Quando os satélites foram... A ideia do satélite é que um clube que não está bem das pernas, então ele seja incorporado em um clube mais próximo que está melhor, e esse que está melhor passa a custear as despesas daquele que foi incorporado. Essa que é a ideia do satélite. Vejam a que ponto chegamos. As pessoas não... nós caímos naquela armadilha da lei do Rotary, né? O Lutero Carlos fala muito bem isso. A lei do Rotary é um problema. A falta de lei. Falta de leitura.
As pessoas não procuram entender qual que é o processo e não entendem a lei do ROT, que é a leitura. Não lê sobre a matéria e ficam falando asneiras. Como que um clube que está estabilizado, está tranquilo, vai absorver a despesa de um outro clube? O que vai ter de clube que vai se transformar satélite para incorporar vai ser um horror. Então, veja bem, são cada absurdos que a gente... Já teve um outro liderança que sabe o que me disse? Rocco, me ligou no meu telefone. Satélite é para quem tem preguiça de fundar clube. Olha para vocês verem os absurdos que eu estou ouvindo por aí, né? Mas isso não me abala, eu não tenho um pingo de receio, porque primeiro que eu confio nessa equipe que está aqui. Eu tenho esses assistentes, que são todos que estão aqui, nenhum está aqui por acaso. Todos estão aqui porque em algum momento demonstraram competência e que têm argumentos para confrontar posicionamentos como esses. Pessoas que têm dados reais, fatos, que podem comprovar que essas teses não vão nos levar para trás, não vão impedir que nós avancemos, né? Então, quando eu falo que a gente precisa um pouco desviar de alguns pontos e ir na fonte lá com os assistentes e com os presidentes, é nesse ponto que eu me refiro. Se nós quisermos obtermos sucesso com esse projeto, nós vamos ter que desviar do obstáculo e encontrar. Por quê? Porque nós vamos encontrar pelo caminho de pessoas que vão falar tantas asneiras e esquecem de pensar que o simples fato de você organizar um clube... Vamos imaginar uma coisa mais simples do mundo. Um clube que tem 30 ou 40 participantes e tem 10 ou 12 mais jovens que, de alguma forma, discordam da maneira como as reuniões são conduzidas, os horários das reuniões. Então, vamos imaginar que esses 10 companheiros, que não vamos somar aí, mas vão sair desse clube e vão se organizar em um clube satélite ligados a esse clube. Ora, as bolas, esse clube terá 2 frentes de trabalho. 2. Nós não aumentamos o número, vamos imaginar assim hipoteticamente, não aumentamos o número momentaneamente, mas esse clube aumentou mais uma frente de trabalho. Nós atuaremos em 2 áreas, em 2 frentes. Só por isso aí já valeu a pena. Só por isso já valeu a pena. Então, quando a gente pensa que nós podemos, com os satélites, chegar numa comunidade que nunca viu falar em Rotary, e você chega lá, reunir as lideranças e mostrar para elas do que elas são capazes juntas, do que elas podem conquistar juntas, você colocar essas pessoas no mesmo plano e saber que elas não precisam do poder público para que as coisas aconteçam na sua cidade, apenas com a sua disposição, com a sua inteligência, com os seus dons, com as suas facilidades em resolver conflitos, eles podem contribuir muito com aquela cidade, com aquele distrito. Então, quando nós falamos em fundar um satélite, nós estamos falando de levar esperança para uma comunidade. Nós estamos falando de levar a chama rotária para que essas pessoas possam se aquecer do servir. É muito além de nós aumentarmos o número de associados. Claro que é o nosso objetivo aumentar os associados, mas pensando sempre que o número de associados ele vai refletir em trabalho, em ações da comunidade. Eu já vi também outra tese, tem mais do que vocês vão vir também. Me disseram, gente, eu não preciso ficar com falácias com vocês. Ligaram no meu telefone. Rocco, você sabe por que inventaram esse negócio de satélite? Porque o Rotary precisa arrecadar, o Rotary precisa de dinheiro. E quanto mais gente estiver pagando, mais o Rotary vai ficar mais rico. Olha as cabeludas que eu sou obrigado a ouvir. Por falta de lei. Falta de leitura. De saber qual que é a proposta dos satélites. Então, preparem-se para um grande desafio. Nós estamos diante de um desafio maravilhoso, mas muito próspero. Ele já foi testado. O Adriano Valente, que o diga que está aqui nessa sala, o que ele conquistou, os méritos que o 4420 conquistou, é o campeão de contribuição à Fundação Rotária, perdeu para o 4621 esse ano, mas não tem problema. Mas para mim, eu considero a maior conquista do Adriano foi a criação desses 13 satélites. De nada adianta ter dinheiro na Fundação Rotária, mais de $1 bilhão, se nós não tivermos pessoas realizando os projetos nas comunidades de baixa renda para utilizar esses recursos. Então, para mim,
o grande feito do Adriano não foi os... Quantos mil dólares foi, Adriano, na sua gestão? 430? 430 mil dólares. Claro, muitas pessoas serão salvas com esse valor que foi contribuído, vai abastecer a Fundação Rotária, mas, para mim, o seu maior legado, Adriano, foram os 13 clubes satélites que você criou no seu distrito. E que, se bem trabalhados, poderão se transformar em clubes e que poderão criar novos satélites. E isso contamina, como disse o Zago, isso contamina. Mas, para isso, nós vamos ter que ser resilientes, em primeiro lugar, criativos, em segundo lugar, mas nós teremos que ter também um poder de influência, de persuasão, para entrar nos governadores, entrarmos nos assistentes. Os governadores assistentes são as pessoas mais, ao meu ver, que estão mais prontas para desenvolver esse projeto, porque eles são oriundos de uma gestão de presidência bem-sucedida. Obviamente que são pessoas que, em algum momento, estarão administrando o distrito, que é o primeiro passo para se tornar governador. Então, me parece que essas pessoas estão com vontade de fazer diferença, estão com vontade de fazer uma rota diferente, estão com vontade de dar sua contribuição de maneira mais intensa, né? Então, isso implica em atitudes. E eu confio muito nessa equipe, todos aqui, o Zago está promovendo esse círculo de palestras e instruções para falar sobre satélite. Cada um aqui vai ter o seu momento. Eu espero que todos compareçam em todas as reuniões, porque só assim nós conseguiremos somar com aquilo que nós já temos, com aquilo que está sendo falado. Essa palestra do Watanabe, provavelmente eu vou utilizar muita coisa nas minhas falas de agora em diante para a criação de satélites. Tenho certeza que a semana que vem o Zago está fazendo uma propaganda danada do Ronaldo, que tem um projeto fantástico, que ele está desbravando o estado de São Paulo em bairros, por exemplo, criando satélites. Então, isso, veja bem, são histórias que virão por aí incríveis e que já foram testadas. Não uma coisa, uma ideia. Não, são projetos de andamento e que poderão ser úteis na nossa abordagem, né? Então, eu gostaria muito que vocês não desistissem facilmente. Nós estamos, nesse momento agora, todos falam assim, mas, puxa vida, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou atuar? Vai ser por área? Nós pensamos até em 3 situações. Pensamos assim, olha, vamos pensar em formar equipes por tendências, vamos dizer assim. Vamos imaginar que o Takata ele é especialista em saber os projetos que um satélite pode fazer. Quais são as ações que o satélite... Então, a hora que tiver uma demanda de satélite, precisa de projeto, nós enviaremos o Takata para fazer uma palestra naquele local. Nós precisamos saber, então, qual que é a parte lúdida, né, do Rotary e do satélite, o que o satélite pode apresentar para encantar as pessoas. Ou para o Adriano tem uma palestra bacana. Então, Adriano, é você que vai lá no Rio Grande do Sul, no Nordeste, onde você for. Mas tudo isso são só expectativas. Nós estamos construindo um avião com ele no pleno voo. Então, há de se ter um pouco de paciência e, por enquanto, vamos fazer o básico. Vamos aos nossos distritos, os distritos vizinhos, onde nós possamos abraçar, encostar nos assistentes, pegar no site do Rotary Internacional, nós conseguimos a relação dos assistentes dos distritos. Vamos ligar para os assistentes, perguntar se ele tem alguma dúvida, falar para eles sobre o desafio. Porque se vocês analisarem o projeto da nossa Força-Tarefa, ele está focado no assistente. Não é, Zago? Ele está focado no governador assistente. Então, talvez nem todos saibam que o foco do nosso projeto está nele. Então, é nosso papel, por enquanto, tentar, nas nossas áreas, nas nossas regiões, descobrir quem são e tentar fazer com que esse projeto, a ideia desse projeto, chegue até cada um deles. Tá bom? Eu já passei do meu tempo, que eu começo a falar, eu acabo me empolgando, que é um assunto que me interessa muito, eu adoro isso. Estou vendo o Alceu aí, que é o meu professor nessa área, tantos aqui presentes, todos que estão aqui, e eu tenho certeza que nós juntos, nós vamos conseguir avançar. Mesmo que alguém diga que Rotary Club Satélite é para preguiçoso, para quem não quer fundar Rotary Club. Eu não me abalo com isso. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado, Rocco. Agora, então, eu convido, nós estamos partindo para o final da reunião, convido o governador Zago para o encerramento. Meus companheiros, companheiras, foi uma satisfação muito grande encontrá-los todos aqui. Estão todos dentro do meu coração, já que eu não posso dizer o nome de um por um,
para a gente cumprir o tempo regulamentar dessa reunião. Quero parabenizar e também dar pleno acordo para os conceitos e as informações, as instruções que o coordenador regional, o governador Rocco, passou para a gente, né? Daqui até lá, ou seja, até que todos deem o depoimento aqui, nós não vamos ficar parados, né, Rocco? Nós vamos trabalhando, sim, inicialmente com os assistentes, no nosso próprio distrito, mas um detalhe muito importante. Nós vamos alterar o título, Rocco, em lugar de ciclo de palestra, ciclo de depoimentos, porque eu acho que muito melhor e mais persuasivo do que a fé são as obras. Isso é bíblico, não é? Mostre a sua fé sem obras, que eu provo a fé que tenho através das minhas obras. Então, se a gente chegar e nas apresentações todas desse ciclo, apresentar depoimento de casos de sucesso, né? Com certeza, todos eles de sucesso, nós já teremos, ao final de praticamente 2 meses, um estoque muito grande de exemplos e modelos do que fazer. Então, nós já temos programado até o dia 17 de dezembro, companheiro Rocco, companheiro Valente, Adriano, Takata, todos vocês vão falar, viu? Dando depoimento. Por exemplo, o Takata foi pioneiro lá no distrito 4.420. Ele teve coragem de me chamar, um tupiniquim aqui do Mato Grosso, que estava tendo sucesso com o Clube Satélite. Ele me convidou lá no Instituto, me parece que de Recife, e assim eu estive lá no treinamento do Takata, falando sobre o Clube Satélite. E, modesta parte, eu acredito que por uma providência do Espírito Santo, o 4.420 hoje é um grande líder em satélites. Tudo começou com o Takata. E aí o doutor André, o doutor Adriano Valente, né, aproveitou e curou todas as feridas e aumentou a quantidade de satélites. E é por aí, em São Paulo, companheiro Valente. A valentia está aí. É aí que nós vamos começar a comer pelas beiradas. Vila Mariana não pode ficar com clube de Rotary só, não. E muito menos com 12. Aquele bairro que é maior do que muitas cidades grandes que tem por aí. Entendeu? A região metropolitana de São Paulo, com 29 milhões de habitantes, nós não podemos falar, são apenas 31, são apenas 39 municípios, mas em 14 nós temos Rotary. E daí? Se tem 29 milhões de habitantes? Satisfaz? Então é isso. Nós estaremos, então, apresentando, já posso adiantar, o companheiro Rocco e companheiro Valente Takata, que o dia 8 de outubro agora, fala o Ronaldo Gassavara. Dia 14 de outubro, fala a Sol Martins. Dia 21 de outubro, fala o Nelson Fonseca, do 4760, campeão de fundação de clubes satélites, do distrito 4.760, criou 17 clubes de Rotary. Depois, dia 28/10, fala o Cláudio Takata, em seguida o Adriano Valente. Enfim, eu mando para vocês a agenda, digamos assim, um programa. O programa de quando cada um de vocês vão fazer o depoimento. Rocco, copiei você hoje.
fiz uma recomendação que não é novidade, a gente já tinha conversado isso verbalmente com o diretor Mário Camargo, para fazer a divulgação. Nós não podemos ficar só nesse grupo e só no site. Fazer a divulgação dessa campanha, desse grande desafio, denominado de Programa de Divulgação e Criação de Clubes Satélites. Será divulgado e, digamos assim, como um desafio no Rotary Brasil Office. Lembra que no Brasil Office tinha Meu Clube é 20? Então, seria mais ou menos nessa linha. Também no informativo mensal do RI Brasil Office. Também recomendei a ele que na coluna do diretor, na página do diretor da revista Rotary Brasil, que ele fale sobre o assunto, que, além disso, aí ele encontre mais uma página para publicar o programa inteiro, né? E também para ele entrar em contato também como diretor, porque eu já entrei em contato com todos. É lógico que o diretor pedindo, Rocco, tem outra força, tem outra dinâmica. E aí recomendei também a ele pedir para o Júnior Terra incluir no Uniclube, entendeu? Um banner grande de chamada. Enfim, vamos fazer uma grande provocação, provocar para os governadores atuais, os próximos presidentes das comissões distritais do desenvolvimento do quadro associativo, vão provocá-los a enfrentar o desafio, a encarar o desafio. Ou encara, ou vaza. Nós não vamos escrever isso, não, tá? Mas eu tenho certeza que a maioria vai encarar os desafios. Então, o nosso grupo, gente, vai ficar cada vez mais fortalecido. As recomendações do Rocco, eu reitero, não desanimem, participem de todas as reuniões, porque é aqui que nós vamos aprender as obras. Não adianta só ter fé, nós precisamos de obras. E, mais uma vez, aproveito a oportunidade para agradecer a presença de todos, inclusive da nossa companheira do Rotary Clube de Cuiabá, Rosa Morcelli, e vários outros companheiros que se encontram. Sodré, que veio lá do Hemisfério Norte, né? E todos os companheiros aqui presentes, mais uma vez, muito obrigado. Devolvo para o Bácaro dar prosseguimento. Muito obrigado. Muito bem. O Adriano levantou a mão. Você gostaria de falar alguma coisa rapidamente, Adriano? Queria fazer um pedido, Bácaro. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, perfeito. O que a gente pode fazer de começo, Rocco, uma sugestão, falar com o Mário, o diretor, para que na reunião dos governadores 20 e 21, que ele fale para os governadores contactarem os seus coordenadores de DQA, para que eles chamem esses membros dessa comissão para participarem do desenvolvimento do DQA do distrito, para que a gente não fique como uma força paralela dentro do distrito e causar algum tipo de melindre ali com o coordenador de DQA do distrito. Então, se vier via diretor, o diretor falar, pessoal, avisem os seus coordenadores para que eles, de DQA, para que eles utilizem esses membros dessa comissão para ajudar vocês a desenvolverem os satélites, eu acho que já quebra um paradigma aí de pessoas, ex-governadores, interferindo na comissão de DQA daquele ano do governador. Só uma sugestão. Muito bem. Muito obrigado, Adriano Valente. Agora, então, vamos encerrar a reunião. Os microfones, vocês liberem os seus microfones, ativem os seus microfones e todo mundo, aquele tchau geral para a gente encerrar em 10 segundos essa reunião. Geral! Boa noite, boa noite. Foi ótimo. Boa noite. Tchau. Boa noite, boa noite. Parabéns Boa ao pelo seu trabalho. É fácil, tá difícil.
Tchau. Obrigado. Obrigado. Vou encerrar. 3, 2, 1. Tchau.